observar que lá no seu trabalho tem que ter normas. Existem normas, né, que comandam, que dirigem, né, controla a sua relação com o seu patrão, patrão empregado, empregado patrão, tem a hora de sair, você tem que bater o cartão. Existem as normas, tem o aviso prévio, tem aquela coisa toda, você tem que atender tudo, você pode ser mandado embora por justa causa, né? Você também pode dar uma justa causa no patrão, sabia dessa? Também, e tudo mais. Existem normas, presta atenção, normas que regem, normas que disciplinam, né, a nossa conduta como empregado, como homem, como cidadão e assim vai. Então, assim também, na vida cristã, nós não podemos fugir, nela é que nós não podemos fugir das normas bíblicas, dos preceitos bíblicos, dos estatutos de Deus, do Senhor. E estas normas devem ser obedecidas, têm de ser obedecidas por nós. Então existe tudo isso, o nosso relacionamento, existe o relacionamento com aqueles que, existem as normas que regem, não é, o nosso relacionamento com aqueles que estão chegando na fé, existem as normas com aqueles que estão apenas frequentando a igreja, existe aquela atitude com aqueles que já estão amadurecidos na fé. Ninguém pode achar ruim isso, de quem você não tem nenhuma dúvida, não lhe resta nenhuma dúvida, nada, você já tem o testemunho selado ali, ou pelo menos aquele testemunho está bonito e brilhante até aquela data, e de qualquer forma nós temos que valorizar a pessoa pelo seu esforço. Nós não temos o propósito de desanimar ninguém, porque é exatamente por ser um teste, uma prova, que nós devemos animar uns aos outros. Mas essa animação, esse ânimo que damos uns aos outros, não quer dizer que nós devemos transgredir normas, que nós devemos violar preceitos. Não, nada é válido fora da Bíblia, nada é válido fora desta palavra, nada vale, nada. Casamento nenhum vale nada se ele foi engendrado fora das normas desta palavra. Nada vale tendo as marcas da fraudulência, da fraude, da corrupção. Nós não podemos nos deixar levar por esse sentimento corrupto e fraudulento de ajeitarmos as coisas fora das normas bíblicas, dos preceitos bíblicos, da boa conduta, do bom comportamento. Então não adianta ninguém achar ruim, não adianta a brabeza de ninguém, nós não podemos ser bravos com Deus. Com Deus nós temos que nos humilhar, aceitar o jugo dele, porque é a melhor forma, é a melhor política que nós fazemos. Os submetidos, eles têm que estar submetidos a essas normas, quando eles ultrapassam, né, violam isso aí, não quer dizer que eles sejam ruins, maus, mas eles são chamados a corrigir. Nós não cremos aqui em namorinho, doutrina. O irmão Brando diz que se não tiver doutrina, então não é igreja, é um clube religioso qualquer. Tem que ter doutrina, disciplina. Então, gente, veja bem, nós temos que obedecer a isso, a esta doutrina, porque é a vida da igreja, é a doutrina. Quer dizer, nós temos que impor isso, custe o que custar, isso tem que ser aceito, observado. Então, não cremos naquele namoro de estar de agarra-agarra, entende? Aquela coisa, quando eles acham esquisito, mas exatamente eu estava vendo, nessas ocasiões aí, dessa confraternização, como ontem, como foi o dia 25, e aquilo enche o pastor de orgulho, de alegria, de ver o seu povo,
as moças, os rapazes, todo mundo, que beleza, só o evangelho verdadeiro faz isso. Tem um preço. O pastor não teve medo de ser pastor de vocês, por isso gerou o povo que gerou. Porque tinha que ser dessa forma. É porque ele paga o preço. Ele não tem medo de pagar o preço. Sustentar, não é, gente? Sustentar essa verdade. Eu li ainda, esta semana eu li um livro que diz que o mundo está seguro em 3 pilares fundamentais: a verdade, a justiça e a paz. Então, a verdade, veja, acima de tudo, a justiça. Você tem que ser justo. Nós não podemos defender interesses separados e prejudicarmos o povo, o coletivo, a comunidade. Nós não podemos defender nossos interesses pessoais, particulares, e assim prejudicar uma família, colocar uma família em polvorosa, colocar uma família em atrito, em discussão. Nós temos que ser, antes de tudo, este agente, né, que carrega esses 3 pilares da verdade, da justiça e da paz. Então, você sendo justo, você será justo com todas as pessoas. Você não será justo quando lhe convém. Agora, quando alcança, não é, outra pessoa, quando você tem que ir contra seu filho, contra sua filha, sua mulher, e virar um leão contra, às vezes, seu próprio filho, sua própria filha, em defesa de outra pessoa, ou contra a sua própria esposa, porque você tem aquele sentimento de verdade, justiça e paz. Mas, veja bem, diz que um pastor tinha uma esposa e ela era muito custosa, essa esposa dele. Não tinha empregada que parava na casa desse pastor. E ela era injusta, era daquelas criadora de caso, não pagava direito, cometia injustiça. Aí, um dia, a irmãzinha não aguentou e foi lá e denunciou ela na Justiça do Trabalho. E ela estava brava, a mulher do pastor, toda pintada, né? E vai para lá e vem para cá, e com a bolsinha de lado, a bolsinha chega, voava, brabinha, e para lá e para cá e tal. E o marido está ajeitando, colocou o terno, tal, gravata, pegou a Bíblia e saiu. Eu não preciso de você ir lá para me defender. Ele disse: você está enganada, bobalhona. Eu vou lá defender a empregada mesmo, não é você. Você está enganada, está redondamente enganada. Eu vou lá no juiz defender exatamente ela. Eu sei que você não precisa de mim. É por isso mesmo. Mas ela precisa. Eu vou lá defender. Está vendo? Então, um exemplo. Então, veja bem, mas nós temos que ter só o Espírito de Deus morando, a pessoa, como eu li ali, ó, predeterminada por Deus, porque Jesus se manifestou, o que diz o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, que Deus concedeu que Jesus se manifestasse, depois que ressuscitou. Depois que ressurgiu, diz a Bíblia, Deus lhe concedeu que se manifestasse. Mas ali tem um detalhe: não a todo povo, não a todo povo, mas aqueles predeterminados por Deus, para que ele se manifestasse. Então, essa história que é para todo mundo, em princípio é, mas acontece que todo mundo não vai aceitar mesmo. Deus já sabe, é onisciente. E ele predeterminou, assim, desta maneira, desta forma. As pessoas só tendo o que Jesus de Nazaré tinha. A Bíblia diz que ele foi ungido com Espírito Santo e com poder. Virtude é força e poder. E ele andou fazendo bem.
A pessoa que tem o batismo, o que falta na vida dos crentes é isso mesmo. Não precisa pregar mais nada. O que está faltando na vida do crente é batismo com o Espírito Santo. Porque uma vez batizado com o Espírito Santo, entendeu? Ela tem o conhecimento, a força para poder entender tudo isso, o entendimento, e ela sabe como fazer justiça, como ficar com a verdade, como obter a paz. Esses três pilares que sustentam o mundo: verdade, justiça e paz. Correto? Agora, muitas vezes, você fala a verdade para uma pessoa, mas a pessoa não está preparada para ouvir a verdade. E a pessoa diz que você cometeu injustiça com ela, mas é porque ela não está ainda amante total da verdade. Ela não abraçou a verdade em sua plenitude. Mesmo dizendo que tem muitos anos de crença, de igreja, não me interessa. Muitos estão há anos nas igrejas, mas ainda não têm a verdade na sua plenitude. Haja visto que Paulo disse que tem muitos que aprendem sempre, porque sempre está ouvindo grandes cultos, grandes temas, grandes palestras, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Aprende, mas sempre está ali fazendo coisas erradas, se comportando de uma forma errada, e aquela pessoa nunca toma juízo, aquela pessoa nunca toma vergonha, aquela pessoa nunca toma tipo, né? Sempre daquela maneira. Aquela maneira porta aberta, né? Para todos os espíritos, para todo tipo de coisas, né? E coisas e coisas. Então, se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que um incrédulo. Agora, eu quero dizer, principalmente o pastor, estou falando agora do meu caso, por exemplo, como pastor, existem muitas formas de constranger o pastor. Agora, eu nunca tive, apesar de ter o desejo de ser educado com as pessoas, e você sempre, mas eu nunca tive medo de que alguém me constrangesse, usar certas armas para constranger. Há pessoas que se valem da amizade para constranger o outro. Há pessoas que valem da intimidade de uma casa para constranger aquela casa. Deixar a casa constrangida, deixar a pessoa constrangida. Eu queria que você tem condições de assinar isso aqui para mim com a data de 1906. Eu preciso disso aí, mas eu não posso. Não, assina para mim, é você que é meu amigo. Esse não é amigo. Ele tá lhe levando para um processo por falsidade ideológica e curtir 5 anos de cadeia. Isso é amigo? Então esse amigo tem que cortar logo. Não adianta. São essas coisas, pessoas que pensam que a amizade é para isso, é para fazer corrupção. E para fazer essas coisas. Mas, especialmente nesse caso, eu creio, porque as nossas moças, por exemplo, nós estamos tendo aí uma turma, né? Aí nessa faixa de 10 a 15 anos, é uma turma grande. Eu acho que os pais deviam redobrar a atenção sobre essas moças e rapazes. E digo mais também, se você não cuida de sua família, a Bíblia diz que você é pior do que o incrédulo e você está negando a sua fé. Então, esse orgulho eu carrego, tá? Eu sempre vi as coisas e sempre cuidei as coisas. Quem pensar, olha, eu não sou infalível, só Deus é infalível, mas é que você carrega uma unção e um discernimento. É muito difícil pensar que eu estou enganado, mas eu não estou enganado. Eu posso estar longe, mas estou acompanhando as coisas. A gente sente as coisas. Então não adianta ninguém blefar, porque é isso, é aquilo. Não, não é nada disso. É simplesmente está havendo um descontrole. Nós temos que nos controlar e ficarmos na nossa posição, no nosso lugar. Cada um no seu lugar. A coisa vai funcionar uma beleza. Ao seu tempo, à sua hora certa, tudo. Agora, já pensou se a firma deixasse
empregado para dizer que o patrão é bom, né? Toda hora pega sua garrafinha e pã, tomando café. Toda hora vai lá, pega o seu bolinho e larga a máquina lá e volta. Isso não está certo. Tem normas de segurança do trabalho, né? Tem normas de tudo. O que acontece? A pessoa tem o horário do café, são tantas horas, apita, já sabe, ali é a hora para isso, ninguém ali está errado, ninguém tem medo de patrão ali. Por quê? Porque é a hora, é a lei, é a hora do café, é a hora do almoço. Tudo, não é certo? Tudo tem normas, tudo tem disciplina. Então esta disciplina tem que haver. Vou repetir, você deve redobrar sua atenção nesse sentido. Porque nós temos que ter aqui uma doutrina, e nós não cremos nessas coisas. E vocês, moças, tomem cuidado, porque às vezes colegas suas mesmo, e às vezes mais velhas, né? Mais maduras, que devia ser exemplo para vocês, mas no entanto pisam na Bíblia e não são. Só querem ter o desejo de atacar, às vezes, adolescentes, e dizer que vocês são assanhadas por causa daquele rapaz, daquele outro. Eu, por exemplo, não aceito isso de filha minha, porque eu não crio nenhuma assanhada lá em casa. Tá? Cada um tem sua natureza, nós devemos respeitar. A formação eu tenho para saber respeitar minhas filhas, cada uma com a sua natureza. Tá? E também cada um você deve ver, observar as suas filhas. E essa coisa toda. Senão vai ficar daquela igreja hipócrita, aquela igreja fingida, aquela igreja falsa, que só vivem umas atacando as outras. Isso é falsidade. Elas são suas irmãs. Por que depois vocês vão abraçar aquelas assanhadas às vezes e beijar? Isso não funciona. Eu não gosto dessa coisa. Esse é o meu problema. Essa é a minha luta. Eu não gosto dessa coisa, desse tipo de coisa. Entende? Então, por quê? Aqui, veja bem, você tem que manter a distância. Entende? Qualquer pessoa que está chegando na fé, seja rapaz, seja quem for, seja irmã, você tem que ajudar a pessoa, alertar a pessoa como se deve conduzir, porque a pessoa não sabe qual é a doutrina da igreja, qual é o comportamento que deve adotar. Isso é o que deve fazer. Não jogar a pessoa num caldeirão e deixa a pessoa fervendo lá e corre. Não. Esses tempos veio um rapaz aqui, batizou, teve por aí, aquela coisa toda, e você viu o que deu. Depois ele não ficou nem um mês na fé. É por isso que o pastor tem esse cuidado. Se você não cuida de sua família, do que é seu, a Bíblia diz que você é pior do que o incrédulo e negou a fé. Então eu vou cuidar da minha. E eu vou lhe dizer, cuida da sua também. Se você não cuidar, eu vou lhe chamar no escritório. Você cuida mais de sua filha. Cuida mais de sua mulher. Sua mulher está arrumando encrenca na igreja. Ela está fazendo muito fuxico. Ela já está querendo dar ordens para diácono, para fulano. Já quer brigar com um, quer xingar o outro. E fica fazendo aquele bolinho, aquela panelinha. São pessoas que não podem fazer isso, porque são pessoas de qualidade. Não pode cair nessa baixeza aí. O que um espírito errado faz? É isso. Pega a pessoa de qualidade, né? Famílias de qualidade, e começa a jogar lá embaixo na mesquinharia. Vamos vigiar, fechar a boca, dominar a língua e largar isso para lá. Quem tem a sua reclamação contra qualquer diácono, escreve e manda ao pastor, e ele vai ser corrigido pelo pastor. Ele vai ser observado, não é? E vai conversar. Amém, gente? Glória a Deus. Ah, mas o culto começou a esquentar, né? Tá bom assim ou não? Mas veja bem aqui. Aquela coisa, eu não creio, empurrando, vai, não, o que, tal. Não estou dizendo que foi A ou foi B que fez, muitos fazem assim. O certo é que o moço batizou e depois ele me deixou indignado. Porque é o tal negócio que dá o assanhamento, é isso. Aí 10 moças cercam ele, parecendo uma folhinha e 10 formigas carregando. Bora. Aqui as nossas moças não têm essa qualidade, não. Eu não quero que vocês tenham essa qualidade. Tá?
E as minhas eu garanto, rebentam de rebentar. Eu rebento tudo, mas não vai acontecer. Não vai. Vamos ver se vai? O desafio está feito. Porque nós temos que ter qualidade, decência. O que aconteceu? Presta atenção. O que aconteceu? Depois saiu falando das moças. Aquelas gurias não prestam para ser crentes. Assanharam daquele jeito. No entanto, né, queria todo o cortejo. Mas como não ficou, saiu falando de você. Bem feito. Bem feito. Depois pastor é ruim, pastor é brabo, pastor tá isso, pastor tá aquilo. Pastor tá coisa nenhuma. O pastor tá no lugar dele como sempre esteve. As pessoas é que ficam mudando. O espírito pega, deixa, o espírito entra, sai, o espírito entra de novo, torna a sair. Mas o pastor passa ano, entra ano e sai ano. Ele não fica do mesmo jeito. Vocês já viram mudança? Mudança para melhor. Por quê? Então é isso aí. Nós temos que acabar. É tudo bem claro, transparente, bem bonito. Tudo bem. Nada de cantinho, nada de rodinha, nada de bolinho. Tá? E outra coisa. É aquele espírito, aquela preocupação de casar essas mocinhas. Tem um grupo aí com aquela preocupação de arrumar namorado para essas mocinhas. Bom, as minhas eu vou pedir o favor. Deixa as minhas, por favor. Eu não preciso disso, deixa. Tem pai, tem mãe, tem irmãos. Por favor, deixa. Agora, se quiser ajudar para o bem, eu preciso de você, de sua oração. Por favor, me ajude. Mas não entre nesse campo aí de fulano vai ter que casar com fulano. Eu estou ajeitando fulana para Beltrano, eu estou ajeitando Beltrano para fulana. Vocês tomem cuidado também com suas casas. Vocês crentes, quando você perceber que sua casa está servindo de campo, de lugar para servir de abrigo, para namoro, para isso, cuidado que Deus vai te cobrar também. Você fica ajeitando as coisas e tal, é todo mundo, é uma treita, os crentes estão ficando treiteiros demais, que vergonha. As moças ficando treiteiras, com mentira. Corre uma mentira aí que eu vou te contar, treiteira. Encontros de tudo quanto é tipo, com treita. Rapazes treiteiros também, tudo aquela coisa. O irmão Brana disse que naquele grande dia que Deus vem queimar toda a terra, toda a imundícia, diz que vai queimar as mentiras, as treitas também. Cuidado de não ser queimado junto com as treitas. Vai queimar tudo isso. Porque tem muita casa aí também que a coisa badernou porque os pais foram a negação. Procuraram ele. Durante a vida daquela moça ele é um zero. À esquerda. Cadê o zero? Onde é que o zero está? Como é o nome do seu pai? Zero. Ele não fez nada. Só pode se perder mesmo, só pode sumir, espatifar, quebrar. Agora, nem todos são culpados, de certas naturezas, é diferente. Mas a verdade é essa aqui. Todos nós estamos faltosos diante de Deus. Você tem que ter sabedoria. Às vezes a gente até viaja muito e tem um tempo, mas o senhor parou de viajar, o pastor sabe. O pastor sabe às vezes, o pai, porque que às vezes até ele para de viajar. Mas sabe que está um tempo que eu vou ficar mais em casa. Eu vou vigiar mais minha casa, vou ficar mais em casa, vou parar com certas viagens. Está ali a presença. Está aí, está. Entendeu? Então a gente depois fica o pastor brigando por causa de vocês. Fica o pastor brigando por causa de vocês. Porque eu não vou aceitar eles falar isso de vocês. Aquelas gurias não servem para ser crente. Rapaz, não tem nada com isso, né? O problema é que faltou comportamento nas crentes, né? É igual aquela história que eu encontrei um no ônibus. Ah, o senhor é pastor? Eu também namoro uma guria. Cigarrão. Você, rapaz, namora uma guria? É, guria evangélica. Trilegal a guria. Só pode ser trilegal. Olha, ela é trilegal, mas ela devia ser tricrente, não trilegal. Amém? Aleluia! É verdade, eu devia ser tricrente. Falei, não, você está enganado.
a minha experiência de pastor, da Bíblia, você está enganado. Não, mas é. Olha, chefe, você tem o entendimento que você quiser. Para mim, o testemunho da sua trilegal não vale nada, um centavo. Então, por favor, é aquela preocupação, tadinha, 15 anos, né, fofa, e não está namorando ainda. Espírito do inferno, diabo, lá dos infernos, lá da profundeza do inferno. Espírito corviteiro desgraçado. Fica incomodando as famílias, incomodando as pessoas. Parece que as pessoas não têm mais o que fazer, né? O que é que tem que tem 15, 16, 17? Isso é um problema da família, das pessoas, da moça, entende? O meu lema lá em casa é esse. Eu quero estudar as minhas filhas como está acontecendo. Daqui a pouco entra uma paixão aí nesses coraçõezinhos bobos, né? Que se você botar uma vara e um mulambo na vara, elas namoram aquele mulambo na vara. E depois não estuda nada. Tem rapaz que fica, é rapaz inteligente, mas fica perdido para o estudo. Porque uma paixão entrou, uma implicação entrou, e aquela coisa, e não liga mais, e não liga para estudo. Porque essa coisa está entrando até nas igrejas espíritas. Aqui não tem aquela historinha. Vem cá, Zé. Vem cá, Joana. Vocês devem casar um com o outro. E faz.